Olá, alunos, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário exato que vocês estão vendo essa aula, mas eu gostaria de fazer um vídeo para trazer essa ideia de registros, né, aqui por nossa semana 10. Eu sei que está um pouco em cima da hora, mas eu estarei prorrogando o prazo para envio do questionário 8, tá ok? Então, vou postar o vídeo e vou prorrogar um pouco o prazo para vocês terem, né, um suporte aí. Acessando a apostila, né, a gente fala então sobre os registros. O que são os registros, né? Em C, né, a gente entende que os registros a gente também chama de structs, certo? Então ele permite o armazenamento de informações de tipos diferentes associadas a uma mesma variável. Então é como se a gente criasse uma estrutura, por isso vem do struct, né? E essa estrutura ela vai conter inteiros, char, float, dentro dessa mesma estrutura e de uma forma que eu consiga trabalhar, então, essa variável, né, com vários tipos de dados. Então, vamos entender um pouquinho, né? A estrutura, né, os registros que vocês preferirem, segundo Shield, né, não sei correto, eu não sei se é essa, é o que? São coleções de variáveis referenciadas por um nome. Então, minha struct ela vai ter um nome, certo? Igual a gente declara uma variável, a gente vai declarar, né, na mesma ideia, declarar uma struct. Só que em vez de ela ter um tipo específico, ela vai poder ter vários tipos, certo? Então, logo, essas coleções vão ser formadas por variáveis, que são os campos, né, de tipos diferentes, é o que eu falei. Então, por esse motivo, as estruturas são heterogêneas, né? Então, elas permitem que eu armazene inteiro, float, double, char, numa mesma estrutura. E aí, isso facilita, então, a junção de outras informações. Por isso que então a gente começa a ter uma ideia de registros. A gente começa a guardar esses blocos. Aí quando a gente for ver arquivo, né, guardar essa informação em arquivo, a gente vai ver que vai fazer mais sentido ainda. Então, olha só, como que eu declaro uma struct? Bem simples. Struct e o nome da struct. Pronto, só isso. Então, para criar ela em si, ela é simples. A questão é, eu tenho que declarar o que eu vou ter dentro dela. Int código, char nome, char estado civil, float salário. Então, tudo isso aqui são declarações que iremos, né, a partir da criação da struct, definir. Claro que aqui a gente está no Portugal, né? A gente não pode simplesmente sair colocando acentos, né? Não é recomendado. Certo? Então, basicamente é isso. E depois eu vou mostrar como que a gente faz o acesso a essa struct. A palavra struct informa ao compilador que é um modelo de estrutura que está sendo definido, né? E terá um comando, um comando e por isso precisa finalizado com ponto e vírgula, tá vendo? É como se a gente tivesse tudo na mesma linha, a gente só vai dar quebra de linha para ficar mais organizado, o código fonte, mas é como se fosse um comando, né? Uma instrução que eu preciso finalizar com ponto e vírgula mesmo após a minha chave, certo? Então, abri struct, o nome da minha struct, abri, fechei ponto e vírgula e tudo que eu preciso dentro dela está aqui. Então, a partir desse momento eu tenho uma struct criada e eu posso usufruir dela da forma que, né, eu achar mais interessante. Olha só, no exemplo anterior, dados indica uma estrutura de dados particular, sendo, né, sendo o seu especificador de tipo. Então, o tipo da minha struct é dados. Eu não tenho ela do tipo inteiro ou do tipo float. Não, é dados. Em vez de eu ter o tipo int ou o tipo float, a minha struct é dados. Pronto. Então, a partir desse momento, eu acesso essas informações usando struct dados, certo? E não um tipo de dado igual a gente costuma fazer. Certo? Então, struct dados, e aí eu instancio, né? Eu declaro uma variável, a gente não cria lá int, igual aqui, ó, int código, né? Eu não tenho mais int dados, eu tenho struct dados, e aí eu vou criar
o tipo ou o nome da minha variável, o nome da minha estrutura, quando eu faço uma instância. Então, a gente vai estar instanciando esse bloco. É como se a gente tivesse criado um novo tipo de dado, né, que a gente definiu como struct dados, e aí da mesma forma que eu te chamo aqui um int código, por exemplo, ou int idade, eu vou chamar struct dados e o nome que eu quiser aqui para minha variável, certo? Então, olha só, agora temos então a variável pessoa, que é uma variável, porém essa variável é do tipo struct dados. O tipo dela é struct, certo? E aí eu consigo usufruir e trabalhar esses dados. Mas olha só, agora temos a variável pessoa declarada do tipo struct dados. Se for preciso apenas uma variável estruturada, pode-se fazer assim, tá vendo? Aqui embaixo. Isso significa que foi declarado a variável dados e definida pela estrutura que a procede. Então, dessa forma feita aqui, né? Então, se for preciso apenas uma variável estrutura. Se eu for usar isso apenas uma vez. Se eu for usar mais vezes, eu mantenho esse cara do jeito que está aqui em cima, tá bom? Então, olha só, acessando elementos, eu vou explicar isso, mas é mais fácil explicar isso via código. Vamos criar, então, uma estrutura para a gente poder fazer os testes, e aí essa barra de acessando registros e depois essa parte aqui vai ficar mais fácil, né, para vocês entenderem. Okay? Isso aqui depois essa questão de atribuição também vou falar depois lá. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir esse cara aqui, né, deixa eu fechar isso aqui. Temos, então, o dev, né? O que eu vou fazer nesse exato momento? Criar uma estrutura. Então, vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, né? Arquivo fonte aqui em branco. Como de costume, vou instanciar as minhas bibliotecas, include stdio.h, certo? E include stdlib, desculpa, stdlib.h. Feito isso, a gente então iniciaria, né, em outro cenário, um int main, certo? Abriria e fecharia o cara aqui, e aqui eu colocaria um system pause, certo? Para poder pausar a minha aplicação ao final, certo? Então, beleza, tá isso aqui normal, nada de diferente. O que vai acontecer? Eu quero criar uma estrutura. Vou vir aqui, então, eu vou criar uma estrutura, seguindo o que está na apostila para facilitar, vamos fazer o seguinte. Vou criar uma struct, e aí eu uso a palavra reservada struct, né? O nome da minha struct, vamos usar, lá tá, na apostila está dados, né? Vamos seguir o que está aqui, ó, dados, certo? E aí, struct dados. Pronto, vou abrir, vou fechar. Reparem que, automaticamente, quando eu abri a minha chave e ele fechou, ele já colocou o ponto porque ele entende que essa instrução é um comando e ele precisa de ponto e vírgula ao final. Tá bom? Beleza. Aqui dentro, ele na apostila segue vários campos, né? Opa, cadê a apostila? Vários campos aqui dentro do nosso struct. Mas eu não vou colocar todos, eu só vou colocar dois. Int, código, certo? E outro campo seria o char nome. E aí, vou definir que o nome vai ter 50, né, espaços, que é um char. Beleza? Ótimo. Feito isso, o que vai acontecer? A gente precisa vir aqui, então, e instanciar. Por quê? A nossa estrutura está feita. Só que a gente precisa fazer o processo de instanciar essa estrutura. Como que a gente instancia essa estrutura? A gente não vem aqui e cria uma variável int idade e a partir desse momento a gente consegue usar a idade recebe 18? A gente não consegue fazer isso? Beleza. Só que agora a gente criou um novo tipo de dado. E qual que é esse novo tipo de dado?
struct dados. Ou, para facilitar, né, vamos colocar struct cadastro, certo? Então, eu criei um novo tipo de dado, um novo tipo de variável. Então, como que é o nome do meu tipo de variável? Struct cadastro. E aí, qual que é o nome da minha struct cadastro? Vamos colocar, por exemplo, igual está aqui, idade, vamos colocar pessoas, alunos. Vamos colocar alunos. A apostila está pessoas, mas vamos colocar alunos, para diferenciar um pouquinho, tá bom? Então, olha só, eu estou, então, respeitando essa estrutura, né, respeitando essa variável, o que quer dizer isso aqui, com o nome dela e alunos, certo? Então, da mesma forma que eu fiz o int idade recebe 18, eu estou manipulando essa variável. Eu quero manipular, então, a variável aluno. Então, deixa a idade aí por enquanto. Apaga estranho. Eu quero manipular a variável chamada aluno. Então, como que eu manipulo esse cara? Aluno, ponto. Olha só. Quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, Ctrl espaço, ele meio que completa para mim. Mas eu quero, olha só, deixa eu dar um Ctrl espaço aqui. Ó, e vou começar a digitar aluno, tá vendo? Então, repare que ele é uma variável cadastro. Por quê? É uma estrutura cadastro, certo? Então, beleza, alunos é a minha variável. Quando eu quero manipular os conteúdos que estão dentro da minha struct, eu uso o ponto. Reparem que, automaticamente, ele já me dá duas opções, int código e char nome, que são o quê? Os elementos da minha estrutura. Se eu vir aqui e colocar outro exemplo, float salário, né? Float salário. E aí, se eu vir aqui no meu ponto, dar um Ctrl espaço, para ele mostrar as opções, olha quem já está aqui. Então, tudo isso são elementos da minha estrutura, que está vinculado a alunos. Então, eu posso falar aluno.código. E aí, então, eu instanciei, né, fiz uma instância para atribuir ou para usar o valor que está aqui dentro, né? Quando eu criei uma instância de alunos. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, alunos.código. Vamos colocar aluno, né, que vai ficar mais prático para a gente entender. Aluno.código. E aí eu vou simplesmente atribuir um valor para ele. Vai ser o valor 123. Pronto. Vou vir aqui, aluno.código. Já usei, vou usar nome. Recebe, né, Renato, por exemplo. Isso vai dar erro, mas depois a gente volta nisso. Aluno.salário. E aí, nessa salário, é um float, então vai ser 1.500. Opa. Volta aqui. R$1.500. Ponto e vírgula ao final. Ok? Quando eu compilar isso, deixa eu mostrar para vocês. Vou compilar, deixa eu salvar isso aqui. Vamos colocar peraí. Semana 10. Week 10 registros. Pronto. Reparem que ele está me dando erro, né? Ele está acusando o quê? Eu tenho uma incompatibilidade nesses caras, porque eu tenho um char para char. Assim, então, que eu, na verdade, eu não estou atribuindo, eu estou copiando o conteúdo e atribuindo aqui essa variável. O que eu faço? Eu simplesmente uso aquela regra, então, do que a gente usa em strings, né? Para a gente copiar uma string e atribuir ela, né, a outro campo. Então a gente faz o quê? str de string cpy.
CPY? Não, CYP. Não é isso? Então, deixa eu confirmar aqui. Não, CPY. E aí eu vou, né, copiar o conteúdo para aluno nome, que está em aqui. Pronto. Só para a gente ganhar tempo. Certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, então já não vai ter problema nenhum. Posso compilar aquele... Opa, não pode compilar ainda. O que está faltando? Faltou, já que eu estou trabalhando com esse cara, faltou instanciar o include, né? Include string. Que a gente está trabalhando com strings. Certo? Então, feito isso, compilou. Não vai mostrar nada, não vai renderizar nada, porque simplesmente eu não mostrei nenhuma informação. Reparem que eu venho aqui, então, vou dar um printf, e aqui no meu printf eu dar um porcentagem de, contra barra n, para pular uma linha, que ficou organizado, traço, porcentagem s, para mostrar o meu nome, certo? Que é uma string, 2 pontos, não, vou colocar um tracinho mesmo, porcentagem f, para mostrar o meu salário, tá bom? E aqui eu vou simplesmente mostrar quem? Aluno, ponto, mesmo esquema, aluno, ponto, código, vírgula, aluno, ponto, nome, aluno, ponto, salário. Tá bom? Fecho e fecho. Então, agora, se eu rodar isso aqui, ele simplesmente já mostra para mim os valores, né? 1, 2, 3, Renato, 1.500. Aqui eu posso, né, colocar aqui um contrabarra N aqui, só para poder ficar mais bonitinha a mensagem. Reparem que instanciei esse cara. Só que se eu vir aqui, ó, eu posso vir e criar uma outra pessoa ou uma outra instância chamado professor, certo? E aí agora eu também consigo vir aqui, ó, e chamar professor ponto código recebe 1, 2, 3, certo? strcpy de copy, string copy, professor ponto nome, né? E aqui eu tenho que colocar vírgula, colocar o nome do professor, Maria. Foi um espaço a mais lá no final, Maria. Ok. E aqui eu tenho um aluno, ou professor, né? Professor ponto salário. E aí no professor ponto salário eu vou colocar um salário de R$1.500. Opa! Peraí que tá doidão esse trem aqui. Ok? Posso colocar aqui ponto 00 para se tornar ou configurar um float. Se eu vir aqui, então, posso, né? Deixa eu mudar aqui para outro código, 1212. E aqui sim eu vou, em vez de usar aluno, vou usar professor. Pronto. Compilei. Faltou o ponto e vírgula aqui, né? Compilei. Agora eu tenho o Renato e tenho a Maria. Ok? Beleza. Legal, não tinha acertado a barra lá no final. Mas tudo bem, tem erro não. Certinho. Eu posso vir ainda e criar conjuntos. Alunos são
10 alunos. Então, eu vou, como se eu estivesse criando um vetor. E aqui que a gente tem um vetor, aqui que a gente entra na ideia das matrizes, né, tridimensionais ou n-dimensionais. Vai depender da quantidade de informação que vocês vão colocar também dentro da struct. Mas aí eu posso vir aqui, então, copiar o aluno, né, esse cara aqui. Se só fazendo isso já vai me dar, ele já não vai compilar mais, porque eu não estou informando qual posição que eu quero. Então, repare que eu já não tenho mais, eu tenho que falar, então, a posição. Vou na posição 0, na posição 0, mesma coisa de um vetor, tá bom? E o aluno na posição 0. Ok? Então, eu vou copiar esse cara, vou colar aqui, vou fazer lá 1, 1 e 1. Então, aqui é o código 4, aqui vai ser o João e o salário, todo mundo tem o mesmo salário. E aí, vou colocar aqui o aluno 2. Não vou preencher todos, mas só para a gente poder ver. E aqui vai ser a Maria, não, a Maria professora. Joana, e aqui vai ser 1, 2, 3, 5. Certo? E aí, então, se eu executo isso aqui, ele vai me dar erro novamente, porque agora eu não estou falando qual aluno eu estou querendo imprimir. Então, vou vir aqui e vou simplesmente passar. Eu quero imprimir o aluno 1, ou 2, pode ser o 2. Aluno 2. E aí é só usar o for para percorrer todos os registros, certo? Para vocês verificarem todos os campos, você cria um for percorrendo N, e onde esse N vai ser referência no vetor ou espaço de memória que vai estar vinculado à sua estrutura. Ok? Então, se eu executar, quem que é o 2? O 2 é a Joana. Então, posso vir aqui, verificar que ele mostrou a Joana e depois a professora Maria. Beleza? Então, já vai para quase meia hora de vídeo, né? Então, acho que ficou interessante essa aplicação, né? Do uso desses códigos. Tentem fazer aí, dúvidas postem no chat, tá bom? No fórum, né, de dúvidas. E qualquer coisa, só chamar a gente que a gente está à disposição, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.